Eu queria até ouvir o Sakamoto a respeito dessa ligação de Rubio e Mauro Vieira, Sakamoto. O que nós podemos esperar da sequência desse diálogo entre Brasil e Estados Unidos? Aconteceu a conversa de Lula e Trump na segunda, hoje, quinta-feira, eles dão sequência a essa conversa. Bem, antes de mais nada, bom dia para o Jamil, tudo de bom. Aquilo que a gente vem conversando, né, Fabiola, o Rubio, né, ele, como o Jamil bem colocou, o Rubio, é claro que não tem nenhuma simpatia pelos governos progressistas da América Latina, né, por ele todos explodiam, né, e a América Latina viraria um grande show de rock de Javier Milei. Mas, né, o que o Rubio está fazendo neste exato momento é aquilo que a gente falou, que ele teria que fazer, que é seguir o chefe. Né? O Rubio está seguindo a ordem de Trump, o Trump está sendo também orientado por outras pessoas dentro da Casa Branca, que não apenas o Rubio nesta área. Né? Houve muita gente que conversou, como o Jamil colocou, houve muita gente que conversou com o Trump nesse período entre a imposição do tarifaço de 10% mais 40%, né? E a Assembleia Geral da ONU, foram empresários brasileiros, foram empresários norte-americanos, lembrando que o café e a carne nos Estados Unidos aumentaram consideravelmente de preço no momento que a inflação está subindo lá e atinge a classe trabalhadora essa que depositou esperanças em Donald Trump que melhoraria preços, inflação essa que inclusive foi uma das responsáveis pela derrota de Kamala Harris na eleição presidencial do ano passado. Então, o que acontece? Você teve aumento de preços, os empresários de lá reclamaram, os empresários daqui foram reclamar, né, alguns deles com cacife, né, foram reclamar. Você teve uma ação da diplomacia brasileira, uma ação da diplomacia norte-americana, visitas de canto a outro, conversas que não foram narradas e não foram anunciadas, até porque a gente viu o que acontece quando o governo anuncia, né, de antemão, como foi aquela reunião do ministro Fernando Haddad com o secretário de Tesouro Scott Bessent, que acabou flopando muito por conta da sabotagem dos traidores bolsonaristas lá nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Tudo isso foi levando, gerou aquele encontro, né, que de sem querer não tem nada, né? Tudo nas relações, Jamil bem sabe, tudo nas relações internacionais e na diplomacia é bem pensado, inclusive bem pensado para parecer que não foi bem pensado. E aí o que acontece é que agora, né, ao que tudo indica, Fabíola, o que a gente pode esperar? Duas coisas. Na economia e na relação Brasil-Estados Unidos, eu acredito que a gente pode esperar um avanço pragmático de ambos os lados, né? Antes de falar de namoro, digamos que é uma relação por interesses, né, de ambos os lados, né? O Brasil, é claro, os interesses, os Estados Unidos vai se colocando na mesa também a questão de interesse econômico e a possibilidade também de ganhar. Temos terras raras em cima da mesa, temos regulamentação de Big Techs que também estão em curso, tem muita coisa, temos setores que os Estados Unidos adorariam aumentar a participação de exportação, como etanol de milho, tem muita coisa para ser discutida no meio da mesa e tem muita coisa que pode ser conquistada. Eu acho que, num primeiro momento, a gente pode, tudo é pode, tá? Tudo é pode porque também Trump, que é imprevisível, que é volátil, que é doido, ele pode, na verdade, ver uma outra oportunidade de um outro lado, dar um cavalo de pau e acabou, né? Aí o negócio vai para estaca zero. Né? Nada é impossível, né? Mas o que acontece é que, neste momento, há uma possibilidade da questão econômica se resolver. Eu acredito que se resolveria num primeiro momento. A questão das sanções ao Supremo Tribunal Federal, eu não acho que vão se resolver na mesma velocidade que as sanções econômicas. As sanções econômicas, por ter o interesse dos Estados Unidos por trás, é mais provável. Para o Trump, não incomoda quase nada manter a Magnitsky em cima do Moraes, em cima da esposa do Moraes, as restrições dos vistos. Ou seja, a solução deve vir desses dois processos em dois momentos diferentes. É claro que o Supremo comemora uma possibilidade da solução econômica, porque isso influencia depois no clima para resolver a questão da outra situação. E, por fim, né, esse é o impacto para o Brasil e Estados Unidos. Do bolsonarismo, o impacto do avanço dessas conversas é péssimo. Né? Eduardo Bolsonaro, ele vem se firmando como o grande cabo eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva para 2026. Né? Lula deveria mandar uma caixa de bagels, né, com cream cheese e salmãozinho para Eduardo Bolsonaro, ou de hambúrgueres, né, em agradecimento a Eduardo Bolsonaro ter sido tão importante para a popularidade, para a retomada da popularidade de Lula. Né? E quanto mais Eduardo Bolsonaro faz bobagem no exterior, quanto mais o bolsonarismo
bolsonarismo estende bandeiras dos Estados Unidos em pleno 7 de setembro, se enrola em bandeiras, reza para o Trump da mesma forma que rezava para pneu, o Lula vai conseguindo melhorar a sua popularidade, Fabiola.